Primeiro encontro, a moradia na Sagrada Escritura. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Iniciemos este nosso primeiro encontro recordando que a campanha da fraternidade deste ano tem como lema: Ele veio morar entre nós. O tema proposto é Fraternidade e Moradia. Portanto, vamos refletir sobre a importância do lugar onde moramos e tudo aquilo que isso implica. Os nossos encontros serão publicados todas as quintas-feiras às 6 horas da tarde. Iniciemos o nosso encontro traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração da campanha da Fraternidade 2026. Deus nosso Pai, em Jesus, vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudar-nos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de, um dia, habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Com alegria, rezemos, todos. Somos um povo que alegre vai, marchando dia a dia ao encontro do Pai. Aqui reunidos, nós participamos dessa Igreja Santa que para o céu vai caminhando. Todos congregados pelo amor do Senhor, nossa voz unida cantará o seu louvor. Nosso assunto de hoje: a moradia na Sagrada Escritura. Estamos vivendo o tempo da Quaresma, um tempo de oração, jejum e caridade. Inicialmente, a terra, dada por Deus, é vista como espaço a ser habitado e cultivado para garantir a dignidade humana e a convivência com as outras criaturas. Abraão, Sara e seus descendentes. Bem, como muitos povos não tinham uma habitação fixa, as famílias eram nômades. Viviam em tendas como moradias provisórias, que facilitavam quando deviam migrar. O povo vivia em permanente busca de novas pastagens e recursos para sobreviver e manter os animais. Depois da libertação do Egito e da posse da terra prometida, surge a necessidade de se fixar em certo lugar, deixando de ser nômades. A partir daí, passa-se a viver em casas e formar vilarejos. A palavra casa era também aplicada aos grupos formados por pessoas que faziam parte do mesmo clã, que passa a ser chamado grupos domésticos. Dessa forma, a casa torna-se lugar de proteção, de abrigo, de segurança e de solidariedade entre as pessoas. Na casa, os vínculos eram fortalecidos. Era o espaço onde se dava assistência às pessoas que necessitavam, os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Na Bíblia, o direito à moradia incluía a garantia de viver com dignidade, no espaço onde era possível estabelecer vínculos, relações e sobreviver economicamente por meio do trabalho. Rezemos juntos, todos. Feliz quem ama a fraternidade, e em sua casa vive a verdade. A palavra de Deus. Ouçamos com alegria a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem de juízo, que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as enxurradas,
Os ventos sopraram e bateram contra essa casa, e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Ao contrário, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa, e ela caiu, e foi terrível a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Conhecendo o texto. O que o texto bíblico diz em si? Agora, vamos revisitar esse texto do Evangelho com o auxílio de algumas perguntas que nos ajudarão a recordar mais e melhor o que acabamos de ler. Todos os que desejarem podem responder a cada uma dessas perguntas. A quem Jesus compara a pessoa que ouve e põe em prática suas palavras? Por que não desaba a casa, apesar das intempéries? A quem Jesus compara a pessoa que não ouve e não pratica suas palavras? O que acontece à casa que não está construída sobre a rocha? O que a palavra de Deus diz para nós? Antes de nos perguntarmos o que o texto bíblico quer nos dizer, vamos nos informar melhor sobre o sentido desse texto. Quando ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática, estamos construindo nossa casa sobre a rocha. Essa rocha é Deus, pois Ele nos dá força para superar as nossas dificuldades, mesmo passando por tantas tempestades. Jesus Cristo não diz que a casa da pessoa prudente não enfrentará tempestades. Pelo contrário, chuvas, ventos e enchentes vêm para todos, mas a casa edificada sobre a rocha permanece firme. Hoje, Deus nos diria: não te prometo a ausência de provações, mas a certeza de que, se estiveres em mim, não cairás. O homem insensato ouve a palavra, mas não a coloca em prática. Sua vida se apoia na areia, isto é, em emoções passageiras e seguranças humanas. Ele não pratica caridade, nem possui uma vida de oração. Quando a tempestade chegar, tudo desmoronará. Todos. Vocês construíram a casa na rocha, sobre a rocha do amor. Vocês construirão a história com a bênção do Senhor. Orando. O que o texto nos leva a dizer a Deus? O Evangelho nos ensina não apenas compreensão, mas obediência, coerência e coragem, a fim de que pratiquemos o que Jesus ensina. Muitas vezes não percebemos a dura e triste realidade de nossos irmãos e irmãs, que não possuem uma casa digna para viver, sem falar em milhares de pessoas que vivem em situação de rua ou em moradias extremamente precárias, improvisadas. Peçamos perdão a Deus neste momento pela nossa insensibilidade diante dessa triste realidade. Agradeçamos a Deus pela moradia que temos, pela nossa família, bem como pela nossa vida em comunidade que tanto nos faz bem. Louvemos também a Deus pelas iniciativas que várias pessoas e grupos possuem auxiliando famílias a terem sua própria moradia. Supliquemos a Deus para que nos torne sensíveis aos angustiantes gritos de nossos irmãos e irmãs, que vivem em condições precárias e indignas de moradias. Nosso coração não pode estar fechado a essa degradante situação de tantos irmãos nossos. Compromisso. O que a palavra de Deus nos leva a fazer? O Evangelho nos estimula a pôr em prática a palavra de Deus. Jesus, na famosa parábola do juízo final, afirma claramente que é a nossa prática de amor aos necessitados que nos faz participar do reino de Deus. Jesus diz que é o Rei, ou seja, Ele dirá aos que serão salvos:
Vinde, benditos de meu Pai, recebi em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me deste de comer. Estava com sede, e me deste de beber. Eu era forasteiro, e recebestes em casa. Estava nu, e me vestistes doente, e cuidastes de mim. Na prisão, e viestes até mim. Há um provérbio popular que diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Por isso, como gesto concreto de compromisso deste nosso primeiro encontro, propomos que, na medida do possível, todos procurem visitar uma ou mais famílias que vivem em moradias muito pequenas ou precárias. Verifiquemos quais são as consequências que esse tipo de moradia provoca na vida dessas famílias. Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Oração final. Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Maria possa sempre interceder por nós em nossa missão. Todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permanecemos unidos. Todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro da espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Onde faltam direito e cuidado, sobra medo, abandono e dor. Mas a fé que se faz compromisso, ergue a voz com firmeza e ardor. Quando o amor for tijolo e telhado, e a justiça a nossa missão, cada casa será testemunho do Evangelho de Cristo em ação. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Se o profeta levanta sua voz, é o Cristo que clama também. Dai morada ao pequeno e ao fraco, sede os braços que acolhem o bem. Nossa fé não se finda no altar, partilha brota em nós comunhão, espalhando as sementes do amor. Nossa fé faz de nós mais irmãos.